Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz, amém? Antes de pregar, eu quero agradecer, esses dias aqui. Aproveitar que hoje está o pessoal mais da casa e tão bom, a gente não vai em lugar nenhum procurando nada, irmãos. Mas é tão bom quando as pessoas entendem que a única dívida que um cristão tem um com o outro é o amor. E a gente foi muito amado esses dias, como sempre. E pena não ficou pronta a minha camisa. Eu acho que eu vou até mudar de fábrica. Mas eu ia fazer uma camisa I Love Novo Território. Mas não deu tempo, né? Mas vocês sabem que eu amo vocês, amém? Pode deixar o microfone que eu vou falar alto. Daqui a pouco eu vou. É muito bom estar com vocês, irmãos. O último dia já dá aquela saudade, porque eu amo vocês muito mesmo. Queria agradecer ao pastor Daniel. Ele era o Douglas, depois virou o Daniel. E o Daniel é um cara que eu tenho aprendido a amar muito. Conheci ele há muito tempo atrás, como vocês sabem. Eu era um adolescente, ele era jovem ainda. E eu me lembro muito bem num retiro, né? Eu era novo convertido, o Daniel já tinha uma caminhada. Estava um grande pregador pregando e o cara pregava, chorava e orava. E o Daniel soluçando do meu lado. Sempre esse homem quebrantado que vocês conhecem. Eu até brinco com ele que ele tem cabeça de homem, mas o coração de menino, como diz aquela velha canção. E o Daniel chorando, e o pastor dizia assim, oh Deus! E o pastor também chorando, um homem quebrantado também, só eu ali meio endurecido, curitibano. E o pastor dizia assim, oh Deus, tu que sabe a gestação das cabras montanhesas. E eu falava, nossa, mano, o que será que é isso? E o Daniel chorando do meu lado, as cabras montesas. Eu não tinha lido o livro de Jó ainda, só tinha lido o Novo Testamento. E eu cutuquei o Daniel e falei, Daniel, o que significa isso? Ele olhou para mim e falou, não sei, DH, só sei que é lindo. Então, são histórias reais, né? O Daniel tem sido esse amigão aí, sabe? Esse poeta do reino de Deus. E eu sou o DH lá de Curitiba, capital do Paraná, não sei se você conhece. Sou casado, vai fazer 13 anos que eu aceitei Jesus. Sou casado com a Vivi, aquela mulher maravilhosa. Quem conhece a Vivi aí? Levanta a mão. Então, ela é a Bela, eu sou a Fera. E, irmãos, é muito bom ser casado com aquela mulher. Depois de Maria, é a mulher mais abençoada que pisou nessa terra. Eu só não posso dizer que ela é mais que Maria, porque daí eu estaria cometendo uma heresia, né? Mas depois de Maria, irmãos, ela é a mulher mais abençoada. Pensa na mulher, cara, que não embaça o teu lado. Pensa na mulher, cara, virtuosa do Provérbios 31. E eu sempre tive um lema na minha vida, cada marido tem a mulher que merece. Então, graças a Deus, irmãos, não estou tendo que reclamar. A Vivi é a maior certeza que o céu existe, cara. Porque todo dia eu acordo de manhã e tem um pedacinho do céu do meu lado. Então, amanhã, amor, estou voltando para casa. Fora a Vivi, eu tenho 3 crianças maravilhosas, né? A Vitória de 10 anos, o Samuel de 4 e o Davi de 3. Então eu estou feliz, irmão. Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Se você quiser ali nos abençoar, a gente está ali com um CD meu de rap, tem um livro de missões do nosso pastor da Alemanha e tem uma novidade aí, um livro para crianças, bem legal, As Cores do Coração, da editora Luz e Vida. Quanto que é, DH? É uma oferta. Lembrando, oferta não é dinheiro. Eu nem vou ficar falando que eu já ganhei, porque eu não quero te... Oferta é o que você quiser dar, mas DH, eu sou mais pobre que a pulga do carrapato, eu queria tanto, leva de graça. Eu disse, de graça. Só amanhã, tô brincando. Você pode pegar e levar os 3 de graça. Depois que você lê, você dá para alguém. Enfim, o que eu quero realmente é te abençoar. Se você quiser nos abençoar, né? Poderia estar matando, roubando, traficando, mas Jesus me salvou e eu estou pregando, tá bom? Então entenda, irmãos, temos que mudar a nossa mente. A oferta não é dinheiro. Por isso que às vezes, cara, é melhor botar um valor, porque as pessoas parecem que não entendem. Mas se você entenda, eu estou te ofertando. E se você quiser me ofertar, aí há uma honra, aí há uma mutualidade, tá bom? Mas se você fala, DH, puxa, mas eu queria, leva de graça, tá bom? Então eu queria compartilhar uma palavra e que Deus me dê graça para ser bem preciso, para a gente fechar esse ciclo. Eu fico muito preocupado porque eu sou pastor. E nós ouvimos muitas coisas, e eu sei que Deus falou com você, eu sei, só que amanhã nós vamos ter que praticar. Então, se eu pudesse dar um título para a mensagem de hoje, seria uma resposta simples, prática e pessoal.
E como eu não tinha o que pregar, de novo eu entrei naquele site, www.entranoteuquarto.com. E eu queria pregar algo que já está na Bíblia. Eu lembro quando eu me converti, no sábado, na quarta-feira eu preguei para a escola inteira. No outro final de semana, meu pastor me chamou na sala dele e falou: DH, você vai ser um pregador. Eu vou te dar um conselho. Eu tenho tentado seguir esse conselho há 13 anos. Ele falou assim: quando você não tiver o que pregar, prega a Bíblia que dá certo. Aí eu falei: poxa, legal isso aí, eu tenho tentado. Então hoje eu vou pregar a Bíblia. Queria que você abrisse ela e ficasse com ela aberta em Atos, capítulo 8, versículo 26. Porque senão conferência, senão palavras proféticas, senão tudo que Deus nos toca vira videogame de crente. Porque amanhã nós temos que ir para a prática, e treino é treino, jogo é jogo. Então eu quero dar uma palavra bem simples, mas uma palavra de um cara que foi prático, e foi a resposta para uma pessoa. Oxalá nós possamos, quem sabe até o final do ano, ser a resposta para uma pessoa. No mínimo nós vamos tocar 100 pessoas. Se cada pessoa que passou por essa conferência for a resposta de Deus para uma pessoa, nós tocamos umas 300 pessoas até o final do ano. Nós podemos fazer uma revolução, irmãos. Eu creio numa revolução, irmãos. Antes eu era socialista, eu cria numa revolução armada, numa revolução. Quando eu me converti, irmãos, eu entendi que existe uma revolução do amor. Esse negócio de você ir por todas as nações fazendo discípulo é a maior revolução, e Deus quer usar você, amém? Então eu queria que você abrisse em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 26. Quando você achar, diga achei. Senhor, nos dê graça nessa noite para ouvir a Tua palavra, para receber com mansidão, Deus, a palavra que é enxertada em nós. Ela é a instrução, Senhor, correta. Cada linha que foi registrada estava dentro do Teu desígnio eterno, Pai. O Senhor sabia que nós precisávamos dela. Então, Deus, o Senhor falou muito com nós esses dias. Nós estamos saindo daqui banhados na nossa identidade, no amor, sabendo quem Tu és, se posicionando. Mas amanhã, Pai, nós precisamos ser práticos. Terça-feira, práticos. Nós vamos voltar para a realidade da igreja local, para as tretas, para a família. Deus, nós precisamos não esquecer que nós somos a resposta. Em nome de Jesus, usa esse texto, Pai, como um dia Filipe foi uma resposta para o eunuco. Que cada um de nós possamos ser uma resposta. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu escolhi esse texto porque ele é muito legal. Não dá tempo de eu explicar quem é o eunuco, mas depois fica de lição de casa para você. Entra no Google, faça uma pesquisa, vá a fundo descobrir quem que era esse eunuco da rainha Candace da Etiópia. O eunuco, esse eunuco aqui não era de nascença, porque na Etiópia não tinha esse costume. Então ele foi um cara que foi castrado. Ele era um marginalizado. Cara, se fosse nos nossos tempos, seria, cara, pessoas que talvez a gente nem receberia na nossa casa. Mas o interessante é que Filipe conseguiu ser uma resposta para esse cara. Por que eu quero usar esse texto? Porque eu poderia usar Filipe nas multidões, às vezes nós queremos impactar a nossa geração, tudo isso é maravilhoso, mas quem não se importa com uma vida, não vai se importar com 10, com 50, com 100, a não ser que seja por ibope, a não ser que seja para postar no Face. A essência do evangelho é se importar com um. É o Jesus que para no poço e fala com uma mulher samaritana. E aquela mulher que recebe uma resposta, ela consegue ser resposta por uma cidade. A essência do evangelho é se importar com um ser humano. Ser resposta para um, como Jesus foi para aquele gadareno, que os hospitais psiquiátricos não conseguiam prender ele, os brigadianos não conseguiam amarrar ele, mas o dia que ele cruzou o caminho de Jesus, entrando no cemitério, onde não se entrava, aquele homem é liberto, e ele consegue ser um pastor de 10 cidades, Decápolis. Você entende? E um dia Jesus cruzou o nosso caminho. Cara, ele mudou a nossa história. Eu lembro, um dia exato, foi dia 24 de julho de 2004, que eu trombei o cabeludinho de Nazaré. Cara, eu olhei aquele olhar, aquele amor, eu recebi um beijo dele, que eu nunca tinha recebido do meu pai. Então chegou a hora, irmãos, da gente passar para frente essa bola. E eu quero usar esse texto, eu não vou ler todo, já vou ir lendo e a gente já vai entrando, ok? Atos 8, 26, todos acharam? Achou? Diga achei. Você quer ser resposta? Prática. Hoje eu quero ser bem prático. Quem quer ser? Só faz assim para me ver. Então fechou. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Diga assim, o anjo do Senhor
falou a Filipe. Uma coisa óbvia, mas a gente às vezes não se atenta. O anjo ele pôde falar para Filipe, mas ele não pôde ser a resposta para o eunuco. Sabe, irmãos, é um requisito, é um pré-requisito, uma condição indispensável para quem quer iniciar um processo de resposta. Deus falou com você esses dias. Deus usa o Espírito Santo, pode usar até um anjo hoje lá de madrugada no teu quarto, mas a missão de ir pregar o Evangelho está sobre nós. Eu fico espantado, porque não seria mais fácil se um anjo pregasse? Imagine Miguel descendo em Pelotas. E aí, Pelotas, aqui é Miguel da parte do Senhor. Bem no centro da cidade, ou no estádio do Chavante, o estádio lotado, descendo um anjo com uma espada. Não daria mais impacto do que uma pessoa comedora de arroz e feijão como eu e você? Verdade, a gente pensa assim. Mas por que será que Deus escolheu nós, irmãos? Porque o nosso testemunho é verdadeiro. Todo respeito aos anjos, mas eles não sabem, eu não entendo isso, mas a única vez que eles pecaram, eles caíram, aqueles lá não puderam voltar. Agora eu e você sabemos, cara, o que é ser tocado pela graça. Esse amor que nós recebemos, o nosso testemunho é verdadeiro, ele não é fabricado, ele não é uma teoria. Nós sabemos o que Jesus fez na nossa vida, irmãos. O anjo pode falar, você pode receber uma palavra profética, Jesus pode te tocar, mas a missão de pregar o Evangelho, de ser resposta. Eu quero ser bem prático, para a gente não ficar filosófico, irmãos. A resposta que o mundo precisa é Jesus. É Jesus, irmãos. Tudo que nós fazemos, seja dar uma sopa, seja dar um pão, seja dar um colo, seja dar um boné, seja abrir um hospital, seja abrir uma creche, se não for por Jesus, irmãos, não é resposta. Eunuco da rainha de Candace só recebeu uma resposta. O anjo foi usado, essa conferência está sendo usada, mas você vai ter que entender que essa missão é tua. É impressionante isso. Que nós estamos orando para Deus, Deus salva Pelotas, Deus transforma, Deus, e Ele está dizendo, não, agora é com você. Hashtag chegou a tua vez, cara. Então eu acho muito interessante, o anjo falou a Filipe, mas não pôde ir. Leonardo Ravenhill dizia que se aos anjos fossem dada a missão de pregar o Evangelho, o céu se esvaziaria em 5 minutos. Diga uau. Não, diga uau. Sabe o que significa isso, cara? É um privilégio. Para de olhar como um peso. Tem que ir, né, cara? Porque são as almas. Não, olha que privilégio. O Pedro diz que eles anelavam por essa condição. Nós queremos ver os anjos, nós queremos estar onde eles estão, e um dia nós estaremos, mas aqui nesse lugar, o Pai nos deu um privilégio de ser cooperadores. Não é a gente que opera, mas Ele opera através de nós, com a gente. E na verdade, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, na obra de Deus a gente mais atrapalha do que ajuda. Mas eu não sei por que Ele escolheu a gente. Eu sei por quê, coisa de pai. Quando eu falo, vem aqui Davi, vamos lá comigo fazer um negócio lá, ele mais me atrapalha do que me ajuda, mas só pelo prazer, irmão. Ele está fazendo junto. Pai, é verdade. O Pai nos chamou para a grande missão dele. Falou, cara, vem comigo. Eu vou empurrar, você pensa que não aguenta. Filho, pega aí, ele nem está carregando peso, ele que está levando. Mas só pela alegria. Irmãos, é um privilégio. É um privilégio ser a resposta de Deus. Filipe entendeu isso. O anjo falou a Filipe, vamos continuar lendo o texto. Eu preciso que você olhe para a Bíblia, irmãos. Se eu pregar alguma coisa que não está na Bíblia, eu vou te dar uma... Lá na igreja é assim. Quando você for pregar lá, tome cuidado. Se o cara falar uma coisa que não está na Bíblia, eles falam, mentiroso! E aí o cara que se vire. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levanta-te. Algumas traduções diz, dispõe-te. Segunda coisa, querem ser a resposta ainda? Além de entender que a missão é nossa, enquanto você não assumir isso, a missão é minha, melhor dizendo, é uma coisa mais pessoal aqui. Que quando nós falamos nossa, para um folgado sempre tem um acumulado. Agora quando eu falo que é minha, eu tenho que cumprir a minha parte. Filipe entendeu, mas a segunda coisa, você quer cumprir? Dispõe-te. É estar disponível e disposto, são duas coisas diferentes. Disponível para ouvir a Deus, ele parou, o anjo só falou com ele porque ele estava disponível para ouvir. Você veio nessa conferência porque você estava disponível, Deus falou com você, sim ou não?
Filipe tinha que estar disponível, irmãos, porque ele tinha acabado de ganhar uma cidade inteira. Leia o capítulo. Ele era o apóstolo de Samaria, ele podia fundar uma igreja, colocar uma placona e a foto dele, a cidade inteira. Milagres, ele estava com um programa na Globo, mas ele teve a sensibilidade de ouvir, disposição de coração. Larga tudo isso e vai para o deserto. Lembra do deserto? Irmão, às vezes nós não queremos ouvir, a coisa está tão gostosa, você tem resposta e tem que estar, mas não só ouvir, mas tem que estar disposto ao quê? A obedecer. Como diz aquela canção, meu coração está disposto a te ouvir e te obedecer. Que Deus fala, irmão. Deus falou com você. Talvez você estava adorando, você viu você cuidando de crianças. Talvez você viu uma... Cara, fique ligado. Só que agora eu tenho que ter uma atitude. Levanta-te. Dispõe-te e vai. A minha intenção com esse sermão é que acabe essa conferência hoje à noite e você coloca a hashtag partiu. Que amanhã, talvez Deus falou, você vai ter um restaurante comunitário. Você não pode ter um restaurante amanhã, mas você pode comprar uma Marmitex. Você tem que dar uma direção para aquilo que Deus falou. Talvez um dia você vai querer falar, cara, um dia eu quero ter R$1 milhão, cara, para sustentar, cara, todos os projetos da Novo Território. Se Deus falou para você, cara, mas amanhã você pode ter R$1.000. Estão entendendo? Você tem que dar o passo. Levanta-te, dispõe-te. Irmãos, nós temos que entender isso, que quando nós pregamos o Evangelho, nós não estamos fazendo um favor para Cristo, nós estamos cumprindo a nossa obrigação. Paulo dizia, 1 Coríntios 9,16, sabe por que Paulo foi tão efetivo? Ele foi talvez a maior resposta do seu tempo, porque ele entendeu, se prega o Evangelho, não tenho do que me gloriar. Hoje não, se a gente faz uma coisinha, a gente já posta no Face, já fala que é o cara. Ele falou, não, se eu faço tudo isso, eu não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Paulo estava dizendo, aquele cara que caiu do cavalo, que recebeu uma direção, ai de mim se eu não for a resposta. E olha que continua o texto, olha que lindo esse texto. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul. São direções específicas, para o caminho de Gaza. Deus está liberando para nós, irmãos, direções específicas. Existe uma geografia do céu. Primeiro nós começamos a corresponder em tudo que é para todos. Mas quando nós estamos obedecendo aquilo que é para todos, que está na palavra, Ele vai nos guiar. Aquele que teme ao Senhor, Ele instrui o caminho que deve andar. Jesus não fez nada que o seu pai já não tinha falado para ele fazer. Leia os evangelhos, diz assim, e Jesus parou na sorveteria tal, para chupar o picolé de maracujá, para se cumprir o que disse o profeta, ele chupará um picolé de maracujá. Tudo dava certo para Jesus, porque ele só andava debaixo daquilo que já estava falado, ele não inventou nada. E nós? O Senhor tem falado, irmãos. Por isso que eu não ando mais, eu vou te dar outro conselho. Eu não ando mais, cara, sem minha Bíblia, sem um papel, sem uma caneta. Eu tenho que anotar o que o Senhor fala. Eu tenho que, cara, pontuar, eu tenho que escreve. Direções claras, você recebeu direções claras nesse dia. Mas agora olha o versículo 27, que bacana. Todos estão com a Bíblia aberta? E Filipe chorou muito, falou em línguas estranhas e voltou para a mesma vidinha de sempre. Amém? Diga mentiroso. Pode falar, irmão. O que ele fez? Aqui no Rio Grande é assim? Você faz uma pergunta e as pessoas respondem? É aqui assim? Hein, pastor? Acho que não é assim, os caras não respondem. Aqui no Rio Grande é igual lá no Paraná. Você faz uma pergunta, daí as pessoas respondem e você continua. É assim? Então beleza. O que ele fez? E levantando-se, foi. Ele ouviu, ele recebeu a direção, ele chorou, falou línguas estranhas. Vamos brincar aqui, desculpa se tiver algum pregador reformado. Participou da conferência, mas quando acabou tudo, a conferência dele foi direto com o anjo, né? Ele levantou e foi. Sabe, irmãos, o problema da minha geração? Eu estou abrindo o coração para vocês. Não falta palavra. Meu Deus, irmão, você vai no YouTube, é cada palavra que até Jesus fica de cara. É muito livro, as 10 maneiras de ser a resposta, as 30 maneiras de amar o próximo,
as 150 maneiras de ter uma vida de oração. Agora a grande dificuldade nossa é levantar e fazer. Ontem o João falou, aquela frase que ele fala é do pastor Marcos lá do SDC. E eu brinco com ele, ele fala assim, DH, o evangelho é simples. Você vai conhecer ele. É ler e praticar. Não tem erro. Eu falei, é verdade, pastor. É ler e praticar. Às vezes a pessoa fala, DH, o que você entende desse texto? Como é que você interpreta? Eu falei, do jeito que está escrito. É ler e praticar. Levante-se, meu irmão. Levante aquilo que o Senhor já falou para você. Partiu. Filipe, levantando-se, foi. A palavra dele que nos direciona. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. O Senhor fala, levante-se e vá. Depois ele vai dar as outras instruções. Olha que interessante, ele levantou, se levante, meu irmão, e vá. O id não é teórico, o id é prático. Nós devemos ser o id que vai, não o id que fica filosofando. Sabe o que significa a palavra id no grego? Id. Vá. Vá. E olha que louco. E levantando-se, foi. O anjo só tinha dado a direção para ele, não falou o que ele ia fazer, que ele ia encontrar. Dá o primeiro passo. E levantando-se, foi. E eis que um homem etíope. A resposta para uma pessoa. Existe uma pessoa específica que só você pode responder. Eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes. Está entendendo o detalhe do escritor? Lucas era um historiador, ele está dando detalhes, dizendo que cada pessoa tem uma história, tem uma origem, que nós podemos responder, irmãos. Sabe, não é uma fábrica que nós estamos ali, não, irmãos. É um ser humano, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. O que eu aprendo com isso, irmãos? Versículo, vamos chegar até o 29. Regressava sentado no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe, chega-te e ajunta a esse carro. Agora entra outra pessoa, o Espírito Santo. Irmãos, é muito maravilhoso isso. Porque nós temos entendido nesses dias que nós devemos ser a resposta. Nós vamos sair daqui motivados, só que nós não estaremos sozinhos. Jesus falou, galera, eu estou partindo, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Só fala isso um pai. Eu enviarei o Espírito Santo, vulgo Consolador. Ele vos ensinará. Porque a gente não fica com medo. Beleza, Deus falou, agora vai. Mas amanhã vai vir aquele medo. Aí você vai ter que dizer, ainda bem que o Espírito Santo está comigo. Ele vai me guiar em toda a verdade. Ele vai fazer eu lembrar as palavras. Lembra que nós pregamos no primeiro dia? De lembrar aquelas coisas que Deus fala para nós lá no fronte de batalha. Quando você estiver lidando com pessoas, quando você estiver sendo a resposta, quem vai te trazer isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos. Entra a figura do Espírito Santo. Se eu quero ser a resposta, o Espírito Santo deve ser envolvido. Atos 1:8 diz, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Então você já tem esse poder, e aí vocês serão minhas testemunhas. Aqui não é sair por aí contando meu testemunho. Essa palavra testemunhas no original é a palavra martus, da onde vem a palavra mártir. É dizer assim que o Espírito Santo é aquele que me capacita para mim ser uma fiel testemunha, alguém que tem uma vida cristã tão relevante, que pode ser levada até a morte. Quem faz tudo isso é o Espírito Santo. Por isso Jesus falou, não sejam loucos, não vão sem Ele. Mas se vocês têm Ele, pode ir. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser a minha resposta, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Demorou, Jesus. Charles Finney dizia que esse poder não é um poder místico, não é um arrepio no braço. Eu gosto de tudo isso, irmãos. Não é aquele dia que você sente borboletas na barriga. Não é aquele dia que, em vez de você dar bom dia para a esposa, você solta uma rajada em língua estranha. Ele diz assim que esse poder é a capacidade de imprimir nos homens convicções do céu. Você só vai abrir a boca na tua escola. Você só vai abrir... Irmão, teu nome é Maria. Teu nome é Laura. Teu nome é João. Teu nome não é Espírito Santo. Faça a tua parte. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo.
Mas nós ficamos tão preocupados com a parte que é de Deus que não fazemos a nossa. Não, o Espírito Santo está sobre nós. Sabe por que o Espírito Santo veio sobre nós? Não é para a gente cair para trás ou para frente, não é? Não é só para falar línguas estranhas. Existe um propósito, a unção é responsabilizadora. Isaías 61 fala disso, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para falar línguas estranhas, amém? Não. Ele me ungiu para me gravar um CD gospel e ganhar o troféu Promessas, amém? Não. Ele me ungiu para me sair por aí fazendo sinais, fechando campanhas e virar o maior... Não! Ele me ungiu para pregar o Evangelho, anunciar o ano do Senhor, libertar o cativo. O Espírito Santo veio por um propósito, nos capacitar para a nossa missão. É uma missão quase impossível. Só não se é impossível porque o Espírito Santo vai estar conosco. Fala real, mano. Você contar, pregar o Evangelho é loucura, mano. É muito mais fácil. Você venha para Jesus, você vai ser um campeão. Venha que você é um espelho. Por isso que é. Agora com o Espírito Santo você pode dizer, cara, você pecou. E você está empenhado. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus veio. Cara, essa mensagem só se torna real por causa do Espírito Santo. A pregação do Evangelho é uma tarefa tão difícil, tão impossível, que nós só podemos fazê-la debaixo do poder do Espírito Santo. Irmãos, isso é muito bom. É o Espírito Santo, o que eu aprendo no versículo 29? É o Espírito Santo que nos direciona, ele que fala para Filipe, chega no carro, encosta, as próximas direções. É interessante o livro de Atos, porque Atos diz que os apóstolos iam e o Espírito Santo ia cooperando com eles. Quando você dá o passo, você tem uma palavra, você já tem uma ordem de Jesus, e você vai, o Espírito Santo vai continuando dando as instruções, ele que nos direciona, ele que nos capacita, ele quem convence o homem. João 16:8 diz do pecado, da justiça e do juízo. Por que do pecado? Porque o pecado é a transgressão da lei, é a treta que o homem arranjou com Deus. Por que da justiça? Porque a justiça é o cumprimento da lei, é Cristo na cruz, Paulo diz em Romanos. E por que do juízo? Porque quem despreza Jesus, que é a justiça, só vai restar para ele um dia de juízo. Tudo está envolvido na resposta eterna, e só quem faz isso é o Espírito Santo. Mas o texto continua, eu vou apurar porque eu não quero que você perca os gols fantásticos. Versículo 29, disse o Espírito a Filipe, chega-te, ajunta-se a esse carro. E correndo Filipe, aqui também podia entrar um tópico, né? Ele tinha um bom preparo físico, ele deu um galeto, estou brincando. Ouviu que lia o profeta Isaías e disse, você entende o que você lê? Quem quer ser a resposta de Deus para alguém essa semana? Olha a atitude de Filipe. Se nós queremos ser a resposta, nós temos que se aproximar das pessoas. Você só vai ouvir as perguntas, só vai ouvir os questionamentos, só vai ouvir se você estiver perto. Por isso que Jesus subia ao monte na vida secreta e de manhã ele ia para perto das pessoas, porque ele ia lá, ouvia um pai desesperado, que seu filho se jogava, ele ia lá, ouvir. Irmãos, uma santidade que não toca as pessoas, cara, não é do reino de Deus. Filipe chegou perto, sabe qual é o nosso problema? Que nós não estamos andando perto das pessoas. Jesus, o púlpito dele era a mesa dos pecadores e publicanos, ele nunca pecou. Uma vida escondida em Deus será uma vida manifesta ao mundo. Mas nós não podemos chegar perto da prostituta, senão é perigoso a gente cobiçar ela. Nós não podemos chegar perto do mega empresário de Pelotas, que nós vamos ficar olhando, esse cara viesse para a minha igreja, o dízimo dele. Nós estamos tão carnais, mas eu acredito que nesses dias o Senhor nos alinhou, nos deu identidade, nos deu posicionamento, nos falou do seu amor, porque nós agora vamos dizer, Deus, eu vou poder comer com pecadores e publicanos, Jesus como ele fez, e nunca pecou. Aquele teu parente, que faz 10 anos que você não visita ele, porque ele toma uma cervejinha, está amarrado em nome de... Ai, o cheiro já me faz mal. Sabe, irmãos, a gente quer ser mais. Não. Senta do lado, se aproxima. Aquele colega de trabalho, em vez de você de manhã querer dar a paz do Senhor para ele, dê um bom dia profético, um bom dia. Se aproxima. Você vai começar a ouvir, olha o que diz o texto. E correndo Filipe se aproximou
e ouviu que lia o profeta Isaías. Nós só vamos ouvir as perguntas se nós se aproximarmos. Devemos entender que as pessoas não são máquinas, elas têm história, têm necessidades. É um evangelismo pessoal, onde o ser humano, onde você não quer números, você se importa com as pessoas. O verbo se fez carne, diz João, habitou no meio de nós, e aí sim vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. As pessoas têm que ver, cara, a glória do Pai, mas nós temos que se fazer carne. O verbo se fez carne, mas nunca foi carnal. Meu verbo se fez rap para pregar para o marginal. Jesus encarnou a mensagem. Ele foi pedagógico, ele andou no meio das... Ele não ia no casamento de Caná da Galileia, assim ó, ficava assim ó. Aí Pedro falou, o que foi, mestre? Eu estou aqui só porque daqui a pouco eu vou fazer um milagre, mas esse ambiente aqui ó, está amarrado. Ui. Tá muito legal, tava jogando um Xbox, Maria chegou e falou, filho, não, tô ligado mãe, já vou lá. Ele se relacionava. Ele era diferente dos escribas e dos fariseus, que tinham a lei de Moisés. Jesus nunca falou, não, o que eles ensinam na escola bíblica, façam, só não imite eles. Porque eles estão distantes. Quer ser a resposta? Se aproxime. Vá no hospital não para pregar, vá essa semana, fique só olhando os enfermos na cama. Comece a ouvir. Senta na praça e comece só a olhar. Você tem que ouvir o clamor desse mundo. Como Oswald Smith escreveu o seu livro, O Clamor do Mundo. O mundo clama. E nós temos a resposta. Nós temos que ouvir, irmão. Nós já chegamos falando, estamos achando que as pessoas são... Não, as pessoas não são máquinas. Mas vamos continuar. Versículo 30 me ensina que Felipe ouviu para depois falar. Você só vai ter uma resposta quando você primeiro ouvir. Tem um alvo, uma pessoa, conheça ela. Uma pessoa, cara. Lá na igreja eu falo para os caras, cara, se cada um de vocês ganhasse uma pessoa para Jesus por ano e cuidasse dela, no outro ano, aquela que você cuidou vai fazer outro. Isso é o ir de fazer discípulo. Cara, nós revolucionaremos o mundo. Versículo 31. E ele disse, como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele no carro e se assentasse. Filipe só pôde ser a resposta de Deus para o eunuco porque ele ouviu a sua pergunta. E ele investiu tempo em uma vida. Ele começou lá no livro do profeta Isaías e foi até anunciar Jesus. Invista tempo. O versículo 31 mostra para nós qual que é o resultado de alguém que realmente se aproxima, que ouve, que investe tempo. Versículo 31, o eunuco convida Filipe para entrar no carro. Filipe não foi intrometido, ele não foi lá domingo 9 horas da manhã, apertar a campainha, incomodar o cara que trabalhou a semana inteira. E o cara, meu Deus do céu, ouçam. Não, o cara falou, entra no meu carro, Filipe, me explica melhor. As pessoas vão começar a ver, cara, e dizer, cara, me explique melhor isso. Nós não podemos forçar o evangelho, nós não podemos forçar, mas quando nós temos empatia, quando nós se aproximamos, ouvimos, mostramos, as pessoas vão dizer, entra. Jesus falou, a casa que te convidar para entrar, entra nela e sossega o facho, fica lá. Não é para postar, não é para ter números, não é, é uma vida. Jesus nunca invadiu ninguém, ele estava morrendo na cruz. Um ladrão não queria nada, ele não troca ideia com o cara, o outro queria tudo, ele foca em quem queria. Que o nosso Deus é gentil. Nós somos chato. Crente é chato, não é? A pior raça que existe é crente. Só tem uma raça pior que crente, corintiano. Corintiano, ó, já manifestou. Segura ali, obreiro, em nome de Jesus. Crente é chato, cara. Eu lembro quando eu não era convertido, eu queria ver o capeta, eu queria trombar Rony Preta de madrugada, mas eu não queria encontrar um crente. Ainda bem que nós somos filhos de Deus. O que o mundo aguarda é a manifestação de pessoas parecidas com Jesus. Pessoas parecidas com Jesus, elas descem do seu lugar, elas convivem e elas são convidadas. Cara, me explica. Cara, por que você é tão amoroso? Cara, o que é isso? Você diz, senta aqui, agora eu vou te explicar. E aí Filipe é convidado. Ele não é um intrometido. Nós temos que entender que as pessoas, cara, não precisam de intrometidos. As oportunidades aparecerão. É muito mais que entregar um folhetinho. Isso aí quem faz isso é as Casas Bahia.
É muito mais, irmãos, do que convidar para vir num culto. Isso aí qualquer religião faz. É muito mais do que dizer Jesus te ama. É mostrar para elas que, cara, esse amor está encarnado em nós. Eu te amo. Aí depois você explica, sabe por que eu te amo? Não é porque eu sou bonzinho, não. Toda a bondade que você está vendo em mim é um empréstimo gratuito do meu Pai. Eu só faço o que o papai fez por mim, eu vejo ele fazendo, ele quer fazer por você. É a mulher samaritana que tem a sua sede matada, ela vai e anuncia, as pessoas creem por causa dela, mas chega uma hora que eles convivem com Jesus, já não é mais por ela. Nós somos esse intermediário até Jesus, nós somos esse cartão de visita. Nós somos a resposta. Atos 2,42 diz que todos os dias os salvos eram acrescentados, sabe por quê? Porque os versículos anteriores, desde o 42, mostra que tipo de vida eles levavam. Aí fica fácil, irmãos, do Senhor fazer a parte dele. Versículo 35, já estou encerrando, estou pulando algumas coisas. Tá, DH, eu quero ser a resposta prática, mas o que eu vou falar para ele? Se ele fizer uma pergunta, quem eram os nefilins? Onde moravam? Como habitam? Com quem Caim casou? Adão tinha umbigo ou não tinha? Quem tem medo de pregar o evangelho porque pensa, eu não sei o que falar? Levanta a mão. Beleza, então vocês estão bom. Porque lá na igreja, cara, todo mundo tem medo do que fala, eu não sei o que falar, cara. E se o cara me fazer uma pergunta, e se ele está na faculdade, e se ele é ateu, e se ele é... Versículo 35 responde: a partir de amanhã você é indesculpável, porque a mensagem é uma só. Você é mensageiro de Cristo, você é resposta. Na verdade a resposta, você não precisa, não é o show do milhão do céu, só existe uma resposta que eles precisam. Versículo 35. Então Filipe, abrindo a boca, começou nessa escritura e anunciou o quê? Jesus. Cadê aquele nome? Põe esse nome aqui. Você só precisa saber isso aqui, O pecador não quer saber se você é calvinista ou arminiano. O pecador nem sabe que a Bíblia foi escrita em hebraico e grego. Esses malucos querem saber porque já foram frustrados com a igreja, desbaratina o assunto dele. Mostra Jesus. O que o mundo precisa. Eles vão querer falar de dízimo, vão querer falar do fulano do templo de Salomão, vão querer falar... Desbaratina! Fala de Jesus! O que o mundo precisa, irmãos, é Jesus. Filipe falou, é Jesus, eu vou anunciar Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe outra mensagem, não precisa. Ele anunciou Jesus. Nós temos que entender que somos a resposta, mas nós não podemos responder o que a gente quer. Senão a gente vai começar a dizer, venha, pare de sofrer, você é o espelho. Nós vamos criar 1000 respostas para tentar agradar todo mundo, mas a única resposta de vida eterna é Jesus. Não precisa criar o esboço, aqui você tem que ser um pregador, fazer os parar no ar, mas o que o mundo precisa é de Jesus. Só Jesus. E você conhece Ele. Aleluia, Jesus. Aquela mulher saiu e falou, encontrei Jesus. A cidade inteira. Você não precisa de um microfone. Não basta ter a atitude correta. Nós temos que ter a mensagem correta. E a mensagem correta para a salvação é Jesus. Independente de estratégia, de forma, de modelo, o conteúdo sempre será o mesmo. Jesus. Jesus. 1 Coríntios 2,1, Paulo fala disso. Eu tenho que falar da Bíblia, porque não é palavras minhas, está na Bíblia. 1 Coríntios 2,1, Irmãos, quando for ter com vocês para anunciar os testemunhos de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria humana, porque nada decidi saber entre vós, senão, Paulo que era o cara, Paulo que estava no meio da Grécia, lá em Corinto, podia falar de filosofia, podia falar de um monte de coisa. Ele falou, irmãos, eu tive que fazer um esforço para não pegar minhas apostilas, e eu quis fazer só um assunto para vocês se converterem: Jesus e este crucificado. É isso que eu tive que me esforçar. E nós amanhã vamos ter que se esforçar, irmãos, para não ficar falando besteira, para não ficar falando, entrando em coisas que não tem nada a ver. O que o pecador precisa é Jesus. O que precisa ser comunicado nas ruas? Jesus e sua obra redentora, o Evangelho.
Jesus é o fundamento, depois o cara vai ser salvo, ele vai vir para cá e vai ser construído, tudo nele, vai ser discipulado. Mas o fundamento não pode ser outro. Sabe por que as pessoas elas entram para dentro da igreja, se frustram, se desvia, volta, vai, porque o fundamento está comprometido. Hashtag a casa cai. Agora, se o fundamento está bem feito, irmãos, pode levar anos para subir a parede, até o acabamento vai ser só naquele dia, não abrir e fechar de olhos, mas o fundamento é a parte mais importante, porque senão toda a obra está comprometida. A grande dificuldade dos pastores pastoreais hoje são pessoas que não nasceram de novo, que aquele que não nasceu de novo não pode entender as coisas do reino. Qual é a única mensagem que faz o homem nascer de novo? O Evangelho, Jesus. Não é o dízimo, não é trate melhor a sua esposa, não é pare de sofrer, não, irmãos, é o homem entender que ele pecou. Se eu estiver mentindo, confira em 1 Coríntios 3, 10, 11, Paulo dizendo, como sábio construtor, eu lancei fundamentos como sábio construtor, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual está posto, o qual é Jesus Cristo. A obra na vida das pessoas não começa falando de casamento, começa por Jesus. Só que nós vamos já aprender isso. Então se o cara está passando um problema, não pode? Pode, já vamos aprender isso. Mas tudo tem que ser levado para Jesus. Nunca construiremos uma mentalidade do reino nas pessoas sem fundamento correto. Toda obra sem fundação correta está comprometida, vai cair. Lembra aquele viaduto em Belo Horizonte? Eu estava lá bem na época, fui um pouquinho depois que caiu. Coisa mais linda o viaduto para a Copa do Mundo. Mas ele tinha, acho que não sei quantos por cento, era para ter, tinha 20% de ferro que deveria ter. Toda a obra, era mais linda, mas não aguenta. Agora, se estiver bem, a obra é de Deus, mas Ele só edifica sobre o fundamento correto. Sabe qual é o fundamento correto? Jesus. A única mensagem que Deus abençoa para a salvação do homem está em Romanos 1,16. A única mensagem, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele não tem compromisso com outra mensagem a não ser essa. E o que é o Evangelho, DH? O Evangelho, cara, Jesus Cristo. O Evangelho é a boa notícia que em Cristo Jesus Deus estava reconciliando todos os homens com Ele, não levando em conta os nossos pecados. O homem tem que entender isso. Romanos 3:23, que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. O homem tem que entender Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É só isso que ele precisa saber. É isso que mantém as pessoas, vai ser uma resposta contínua. Essa é a diferença, irmãos. Quando Jesus começou a pregar em João 6, e todo mundo deixou ele porque queria pãozinho, queria bênção, queria milagre, todas as religiões são assim. Mas daí Jesus pergunta para os 12, vocês também vão me deixar? João 6,68. E aí Pedrão se levanta, fala assim, para quem iremos? Se só tu faz os milagres, amém? Se só tu preenche o vazio que tem aqui na minha barriga. McDonald's também, mas o Senhor é mais. Só tu arruma uma mulher gata para mim casar, é isso? Só tu me deu um ministério, é isso? Não. Sabe o que faz um homem não largar nunca? Quando ele começou certo, entendeu a revelação, só tu tem as palavras de vida eterna. Cara, as pessoas precisam dessa mensagem, e você tem essa resposta. Mas o versículo 35 é impressionante, porque diz que da dúvida do eunuco ele anuncia Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Nós temos que saber aplicar Cristo na vida das pessoas. Nós podemos entrar por uma necessidade, é o que o Spurgeon chama dos meios da graça. Como eu falava hoje com as meninas, cara, a droga na nossa vida foi só um meio da graça para a gente encontrar Jesus. O problema não é a droga. Por isso que a pessoa que se interna só para parar com a droga, ela nunca vai parar. Agora, quando ela entra por isso, na verdade, no começo a gente quer não fumar mais o tênis, não magoar, não perder a mina, perdi aquela gatinha. Mas quando você começa a ouvir o Evangelho, você entende que ofendeu a Deus, que pecou, você grita, Jesus! E ele diz em Romanos 10, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e ele te salva, já era. Não é mais a droga, agora você quer ele, muda. Então, irmãos, nós podemos usar as necessidades. O cara está com o casamento acabado, o cara está na droga, o Corinthians está perdendo, o Paraná está seguro. Entra por onde você quiser, mas tem que chegar em Jesus.
Nós temos que ter essa aplicação. Nós não podemos parar nas necessidades das pessoas, ficar lambendo ferida, ficar enxugando o chão. Nós temos que ir no vazamento. E o problema do homem é o pecado, e a solução para o pecado é Jesus. Não é um casamento. Sabe o que é um casamento? É um cara ogro que trata uma mulher mal, uma mulher que quer pular nele. Se Jesus entrar na vida dele, entrar na vida dela, consertou o casamento. Aquele filho rebelde que só dá trabalho, se Jesus entrar na vida dele, ele vai começar a honrar o pai, acabou a treta. Aquele cara que fuma R$1.000 em crack, se Jesus entrar na vida dele, ele vai economizar R$1.000 por mês, vai comprar um carro. Eu não preciso pregar carro, eu preciso pregar Jesus. Tudo que eu tenho, irmãos, é por causa de Jesus, cara. Eu casei com uma mina, eu sou um bom pai. Tudo que eu tenho é por causa de Jesus. Nós temos que anunciar Jesus. Aleluia, Jesus. Levante suas mãos, feche os seus olhos. Jesus, você é a mensagem, Jesus. Nos perdoa, Pai. Nós queremos falar de outra coisa, mas você é tudo. Como Paulo disse em Colossenses, em ti habita toda a plenitude. O mistério que estava oculto pelos séculos dos séculos. Moisés queria ter essa mensagem, Deus. E Jeremias sonhava com esses dias. Obrigado, Jesus. Obrigado, Tio. O Senhor foi a resposta para a nossa vida. Nós só estamos aqui porque um dia oh, Jesus, eu te amo, Jesus. Eu quero levar você, Jesus. O mundo precisa de Jesus. Na minha boca, Deus, eu só quero Jesus. O Senhor mudou a minha vida, Deus, só o Senhor, Deus. Faça um compromisso com Jesus, meu irmão. Isso é uma resposta prática. Jesus, eu te amo. Efésios 1:9 diz que todas as coisas devem convergir a Cristo. Então você pode entrar, irmãos. Se eu falar de futebol, eu vou parar em Jesus. Se eu falar de videogame, eu vou parar em Jesus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Na verdade, o grande problema da nossa geração não são as estratégias, não são saber o que tem que fazer, é estar cheio dele. Como nós cantamos no primeiro dia, é eu ser essa canção, é eu ser essa mensagem, mas eu tenho que estar cheio dela. O que Felipe fez foi contextualizar a mensagem. Cara, eu converso, mano, nas músicas do Racionais, cara, e eu prego de Jesus. Você só precisa ser você, cara, você não precisa criar nada. Você precisa estar cheio. Ele pegou aquela passagem que o cara estava todo confuso, todo religioso, lendo Isaías, não entendendo nada. E ele levou a mensagem. Cristo é tudo em todos. Nós devemos conduzir todas as necessidades das pessoas a Cristo, não prometendo a solução do efeito, do problema, mas sim da causa. Sabe qual é a causa? De todas as necessidades do homem, de todos os problemas do homem, o pecado. O pecado é o problema do homem. O problema do homem não é financeiro, não é familiar, não é existencial, é porque o pecado o separou do seu pai. Só que eu tenho uma boa notícia: Jesus é esse caminho de retorno. Aleluia, Jesus. Já vou terminar, deixa eu pular umas coisas. Versículo 34, eu observo que a mensagem de Isaías não fazia sentido para o eunuco. E eu aprendo que as pessoas têm que entender que nada na vida faz sentido sem Jesus. Assim é a vida sem Jesus. É um parquinho sem crianças. Tem o brinquedo, tem o pipoqueiro, tem o sorveteiro, tem o baloeiro, tem a grama, tem a bola, tem o sol, lindo, raiando, mas você olha e fala, cara, tá faltando a criança.
Pessoas vão entender que um casamento sem Jesus não tem sentido. Pessoas vão entender que o dinheiro que ela ganha sem Jesus não tem sentido. Elas vão dizer que o talento que ela tem, canta em multidões, grita lindo! Sem Jesus não tem sentido. Por isso que a mensagem, irmãos, que pode ser resposta para a nossa geração, é a única e não mudou. É Jesus. Por isso nós vemos Atos dos Apóstolos e vemos, meu Deus, esses caras foram a resposta. Que igreja, nós sonhamos com ela. Mas vai ver a única mensagem que eles pregavam. Eles não pregavam, eles não estavam criticando César, lutando por um lado uma viés político. Não, era Jesus. Eles não diziam que a vida das pessoas é melhor, falavam Jesus. Voltem para Deus através de Jesus. Vejam os grandes sermões de Atos. É Jesus. Tudo é Jesus. Por isso que aquela igreja foi tão relevante, ela foi resposta. DH, se nós sairmos de ser uma resposta prática, qual que vai ser o resultado? Versículo 36 e 37. Indo eles a caminho, chegaram ao pé de uma água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E disse Filipe: é lícito, se você crê de todo o coração. E ele respondendo disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Quando nós pregarmos a mensagem correta, tivermos a atitude correta, prática, a mensagem correta, Jesus, nós teremos o resultado genuíno. Pode ver que quem faz o apelo não é Filipe. E aí, mano, agora eu preguei, você quer Jesus, pode ser o último dia, ele apagou a luz, colocou uma musiquinha, não. Quando você prega a mensagem correta, é o pecador que faz o apelo, dizendo: cara, você falou do batismo, ali tem água, o que me impede? Esse dia eu estava numa igreja, esse dia não, faz alguns anos já, uns 3 anos, lá em Belo Horizonte, e era uma igreja grande, e era o culto dos... tá bom, nós vamos saber qual igreja que é. Era um culto lá de dependente químico. Eles uniram todos os trabalhos que eles fazem e colocaram lá nessa mega igreja. E aí o pastor antes queria me conhecer, porque igreja grande é assim, sempre vai para uma indicação. Ele me levou numa salinha meia hora antes, fez aquela entrevistinha, e ele falou assim: teu testemunho é forte, fala teu testemunho, você já matou, você já roubou. E aquilo começou a me dar uma... Eu falei assim: pastor, o cara mais santinho que tiver ali já batia na mãe, eu posso dar o testemunho de Jesus? Acho que ele é mais. E eu preguei Jesus. E antes de eu terminar, bem na hora que eu ia falar do material, uma igreja grande, ia vender bastante, o inimigo levantou um cara, e esse cara veio no púlpito assim, começava a bater no púlpito, falou: cara, eu preciso falar com você. Eu falei: não, peraí, mano, já estou terminando. Então, galera, eu sou o DH, isso aqui. Ele batia no púlpito, falou: cara, eu preciso falar com você. Eu falei: calma, mano, a gente já troca uma ideia, espera ali. Deu uma hora, ele gritou: cara, eu matei um homem, Jesus pode me salvar. Eu falei: cara, eu me senti o Charles Finney, cara, que eu lembro que disse que ele pregava os pecadores. Eu falei: eu parei tudo, que eu esqueci do CD, não vendi nada aquele dia. E eu falei: pode, porque quando você prega a mensagem correta, é o pecador que vai dizer: cara, veja Pedro, quando ele pregou a mensagem correta, eles gritaram: o que nós vamos fazer, cara? Irmão, está faltando a mensagem, para o resultado ser genuíno. Aquele homem clama dizendo: eu quero ser salvo, o que me impede de ser batizado? E Filipe falou: não, venha fazer um cursinho, primeiro vamos ver, já parou de fumar, já parou de beber, já nos... Ele falou: cara, é lícito, se você crê de todo o coração no que eu acabei de falar. E ele falou: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e descendo ambos na água, Filipe o batizou. Irmãos, quando a gente tiver a mensagem correta, o resultado vai ser genuíno. Aleluia. O resultado genuíno é vida eterna. Romanos 10:13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas só invoca o nome do Senhor aquele que tem consciência que está perdido. E só sabe que está perdido porque alguém foi e anunciou a mensagem. E só anuncia a mensagem quem entende que é o enviado. Esse é o raciocínio de Paulo em Romanos. João 3:36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 17:3 diz que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Versículo 39, estou encerrando. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, que na época não tinha avião, e Filipe tinha que ir para um outro lugar, daí ele pegou uma conexão direta. O Espírito Santo arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco.
E o eunuco jubiloso, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Olha o resultado genuíno de salvação. Filipe não prometeu: eunuco, tua vida vai melhorar, cara. O que aconteceu na tua infância, teu corpo aí vai ser... Não, ele não prometeu nada. Você não, depois estude quem é o eunuco. Ele era um marginalizado. Tinha coisas que tinham acontecido na história dele que nunca mais ia poder. Naquela época não tinha cirurgia de nada. Ele tinha sido castrado. Filipe não prometeu que a vida dele ia melhorar. Filipe não falou: você é um campeão, você vai ter uma casa própria, agora que você renunciou, Deus... Filipe só entregou a mensagem. Foi embora, não deu nem tempo de discipular o cara. Mas esse cara saiu pulando de alegria, cara, jubiloso. Sabe o que é isso, irmão? É o que eu estou ansiando a ver de volta. Pessoas com a alegria da salvação. Pessoas convertidas de verdade. Pessoas que não importa, mano. O cara deixar um bagulho de 20 mil, que era corrupto, para ganhar 500, mas ele vai estar feliz porque ele está em Cristo. Nós temos que alimentar as pessoas com falsas promessas, porque elas não nasceram de novo, mas nós somos a resposta. Talvez o cara vai se converter, a família inteira vai virar as costas para ele, mas ele vai estar jubiloso, porque agora ele tem a alegria da salvação. Não precisa prometer nada para as pessoas, irmãos. Se você quer ver as pessoas felizes, quem quer ver as pessoas felizes? Quem quer ver um mundo melhor? Só anuncie Jesus. Jesus vai trazer isso para elas, como trouxe para mim e para você. E aí o versículo 40, aqui encerro. Sabe o que Filipe fez depois de ser a resposta para o eunuco? Versículo 40 responde. Ele postou uma selfie com o eunuco no Face. Hashtag eu sou a resposta? Não. Falou: agora eu já ganhei Samaria, agora ganhei um cara, vou tirar umas férias? Não. Abriu um ministério para ele? Não. Ele continuou pregando o evangelho. Olha o que diz o versículo 40. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Sabe o que é isso? Até que chegou em Cesareia? Vamos abrir lá em Atos 21:8. A gente lê um versículo, acha que foi uma semana, né? Atos 21:8. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, Lucas continuou historiando, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de que era um dos, ficamos com ele. Sabe quando que Atos 21:8 foi escrito? 20 anos depois. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando você é a resposta, cara, talvez você vai começar essa semana, você nunca foi a resposta na vida de ninguém. Eu vou te dizer, o barato é louco, mano. Você nunca mais vai parar. Você vai ser o Forrest Gump do evangelho. Filipe começou ali, foi arrebatado, foi indo, foi 20 anos depois, ele não estava assim: eu perdi o primeiro amor. Lembra quando eu cuidava dos mendigos? É que agora eu estou em outro... Não. 20 anos depois, o coração dele ainda estava fazendo a mesma coisa, pregando o evangelho, sendo resposta para pessoas. Cara, isso é muito bom, cara. Nunca para. Atos só começa, não termina, porque agora chegou a tua vez. Nunca para. Você vai entrar de glória em glória, cada vez uma aventura mais alucinante. É cada vez, irmão. E o Senhor está dizendo: chegou a tua vez. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar sobre essa palavra. Amanhã é segunda-feira. E o Senhor estará contando com a gente. Conduz aí, Júnior. Fale com Deus se essa palavra falou com você. Fique tranquilo. Eu posso ouvir a criação clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Sim, dos filhos de Deus. Eu posso ouvir a criação clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Sim, dos filhos de Deus. Eu posso ouvir a criação
clamando pela manifestação dos filhos de Deus. Sim, dos filhos de Deus. Eu quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta. A resposta do Senhor para minha geração. Quero ser a resposta. Eu quero ser a resposta. Quero ser a resposta do Senhor para minha geração. Eis-me aqui, Senhor. Conte comigo. Declara Ele: Senhor, conte comigo. Quero ser a resposta. Senhor, conte comigo. Senhor, conte comigo. Senhor, conte comigo. Eu quero ser a resposta. Senhor, conte comigo. Senhor, conte comigo. Sim, Deus, Senhor, conte comigo. Eu quero ser a resposta.